Rosa faz um último pedido a Marlon ao ser resgatada nas ruas, e ele se dá mal por causa de um detalhe que ninguém esperava. Nos próximos capítulos da novela Dona de Mim, Rosa sofre uma forte crise de confusão mental e acaba se perdendo sozinha pelas ruas. Desesperada, é encontrada por Marlon durante uma patrulha. Ao reconhecê-lo, ela faz um pedido tocante e misterioso, que mesmo sem entender o motivo, Marlon promete guardar segredo e corre para levá-la ao hospital. Mas o gesto nobre custa caro, já que ao desrespeitar o protocolo da PM por causa de um detalhe chocante, Marlon acaba sendo punido por seu comandante. O que ninguém imagina é que o segredo de Rosa pode ser mais perigoso do que parece. E o silêncio de Marlon, só o começo de uma nova turbulência. Tudo deverá acontecer logo após Rosa acabar se perdendo nas ruas ao ter mais uma de suas confusões. Ela para em frente a uma banca de jornal. Tenta reconhecer o prédio do outro lado da rua, mas nada faz sentido. O nome das ruas parece embaralhado, as lojas desconhecidas. A testa começa a suar, não pelo calor, mas pelo desespero que se aproxima. Ela murmura, aflita: onde eu estou? Essa não é a rua da padaria. Cadê o ponto de ônibus? As pessoas passam apressadas, desviando dela como se fosse mais uma senhora distraída. Mas Rosa começa a andar em círculos, olha para os lados, tropeça na calçada e segura um poste para não cair. Na outra esquina, Marlon, fardado, está em patrulha com outro policial. Seus olhos atentos fazem uma varredura da rua, até que ele vê Rosa, pálida, andando com passos vacilantes, como quem procura socorro. Ele comenta com o colega: espera aí, eu conheço aquela senhora. Se afasta rapidamente, atravessando a rua. Ele chama com cautela: Dona Rosa, é a senhora mesmo? O meu pai trabalhou na Boasa a vida toda. Rosa para, se vira devagar, ainda confusa. Os olhos dela se enchem de lágrimas quando vê a farda. Ela fala desesperada: Eu não sei onde estou. Me perdi. Não é a primeira vez. Eu me perdi de novo. Ela leva as mãos à cabeça, começa a hiperventilar. O choro vem sem controle. Marlon segura com delicadeza os ombros dela e tenta acalmá-la. Ele comenta com calma: tá tudo bem. Respira comigo, devagar. A senhora tá segura agora. Eu sou policial. Tá comigo, viu? Mas Rosa balança a cabeça com força, transtornada. Ela grita: eu sabia que estava acontecendo de novo. Eu sabia. Eu tô perdendo minha cabeça. Marlon se desespera ao vê-la tão abalada. A situação é mais séria do que ele imaginava. Ele pega o celular, afasta-se um pouco, mas não tira os olhos dela. Ele liga e assim que a chamada é atendida, fala com urgência: Mãe, sou eu. Preciso da sua ajuda. Achei a Dona Rosa na rua, perdida, em estado de pânico. Acho que ela teve um surto, uma confusão. Ela não sabe onde está. Tenta avisar a família dela. É sério. Do outro lado da linha, Jussara entende imediatamente a gravidade e garante que vai avisar Abel. Marlon agradece e volta até Rosa, que agora está encostada em uma árvore, suando, tremendo. Ela sussurra, ofegante: eu não queria que eles vissem isso. Não queria que meu filho visse. Marlon se ajoelha ao lado dela, pega um lenço do bolso e enxuga o suor da testa dela com cuidado. Ele comenta solidário: a senhora é forte. Tá passando por um momento difícil, só isso. A gente vai cuidar da senhora agora, tá bom? Mas antes que ele consiga continuar, Rosa fecha os olhos e desfalece. Ele grita: Dona Rosa? Sem pensar duas vezes, Marlon a pega nos braços e corre em direção à viatura. O colega já está ligando a sirene. O carro parte em alta velocidade, em direção ao pronto-socorro mais próximo. E ali, no banco de trás, com Rosa desacordada no colo, Marlon não imagina que aquela manhã
vai mudar sua vida e talvez abalar os segredos mais profundos da família Boaz. Logo depois, a sirene corta o trânsito, enquanto a viatura avança em alta velocidade. Marlon segura Rosa com firmeza no banco de trás, apoiando a cabeça dela com um casaco dobrado. O suor frio escorre pela pele pálida da idosa, mas aos poucos, ela volta a abrir os olhos. Ela murmura, ainda fraca: "Onde a gente tá?" Marlon sorri aliviado ao vê-la recuperar os sentidos. Ele responde, com voz calma: "Já estamos chegando no pronto-socorro. A senhora vai ficar bem." Rosa tenta se sentar, mas o corpo não responde. Em vez disso, ela agarra a mão de Marlon com força surpreendente. Os olhos dela se fixam nos dele, marejados e intensos. Ela sussurra: "Não conta pro Jaques." Marlon franze a testa sem entender direito. Ele pergunta: "Desculpa, pro Jaques? O seu filho mais novo? Irmão do seu Abel?" Ela confirma, apertando ainda mais sua mão, como se estivesse lutando contra o tempo. Ela implora: "Ele não pode saber nada disso, nada, nem do que aconteceu hoje, nem do que eu tô sentindo. Promete pra mim." Marlon hesita, surpreso com o tom e a urgência do pedido, mas diante da fragilidade dela, apenas concorda. Ele promete: "Tá bem, eu prometo. Só vou avisar o seu filho Abel, mais ninguém." Rosa solta o ar como se aquilo fosse seu último esforço. O corpo dela relaxa, os olhos se fecham devagar e ela perde a consciência de novo, dessa vez por completo. Marlon segura firme, assustado. Ele comenta com o colega no volante: "Acelera, cara, ela tá apagando de novo." Minutos depois, a viatura encosta no pronto-socorro. Enfermeiros já esperam com uma maca. Marlon desce com Rosa nos braços e a entrega com todo o cuidado. Enquanto os profissionais a levam para a triagem, um dos médicos se aproxima. Ele pede direto: "Vamos precisar que o senhor aguarde na recepção. A paciente está com sinais de confusão neurológica. Vamos realizar alguns exames e deixá-la em observação por algumas horas." Marlon apenas assente com a cabeça, ainda sem entender a dimensão do que acabou de viver. Ele responde: "Claro, doutor. Eu fico por aqui." Enquanto Rosa é levada para dentro, Marlon permanece parado na porta, olhando o corredor. A cabeça gira com o peso do segredo que ouviu. A forma como ela falou, como se esconder isso de Jaques fosse questão de vida ou morte. Ele sussurra para si mesmo: "O que será que esse homem fez para ela ter tanto medo assim?" Naquele instante, seu celular vibra. É uma mensagem de Jussara que diz: "Avisei o Abel. Ele tá indo para aí agora." Marlon guarda o celular no bolso e se senta na poltrona da recepção. Por fora, mantém a calma de um policial treinado, mas por dentro, carrega agora algo que não esperava. A confiança de uma mulher que parece esconder muito mais do que a idade permite revelar. Depois de um tempo, Abel chega ao hospital com o rosto marcado pela tensão, ainda com o paletó aberto e a gravata torta. Corre até a recepção, os olhos varrendo o ambiente com urgência. Ele avista Marlon sentado, com o uniforme ainda sujo de poeira da rua. Sem pensar duas vezes, se aproxima, já sem fôlego. Ele pergunta ofegante: "Cadê minha mãe? Ela tá bem? O que aconteceu?" Marlon se levanta imediatamente. Coloca as mãos para trás com postura respeitosa, mas o olhar é de alguém que também está emocionalmente tocado. Ele responde: "Ela já está sendo atendida, seu Abel. Teve um episódio de desorientação e passou mal, mas está sendo medicada." Abel respira fundo, mas ainda está visivelmente abalado. Nesse momento, o médico de plantão se aproxima, com uma prancheta em mãos. Ele comenta, com tom técnico mas delicado: "Boa tarde. O nome completo da sua mãe é Rosa Boaz, certo? Nós estabilizamos a pressão
mas ela chegou em estado de confusão mental aguda, associada a uma crise nervosa. É cedo para afirmar, mas precisamos investigar a possibilidade de um quadro neurológico. Pode ser algo temporário ou algo mais sério. Abel franze o rosto, tentando absorver tudo. Ele pergunta engasgado: "O senhor está falando de Alzheimer?" O médico hesita por um segundo. Ele responde: "É uma possibilidade, mas não podemos concluir nada aí agora. Pedimos exames de imagem e uma avaliação neurológica. O ideal é que ela fique sob observação pelas próximas 24 horas. Abel agradece com um aceno silencioso. Ele então volta o olhar para Marlon, visivelmente comovido. Ele comenta, num tom mais sereno: "Eu não sei como te agradecer, rapaz. Se você não tivesse encontrado minha mãe..." Marlon levanta a mão com humildade, tentando cortar o agradecimento. Ele diz: "Não precisa agradecer. Foi o que qualquer um faria. Eu só estava no lugar certo na hora certa. E reconheci a Dona Rosa por causa da história da Boaz. Meu pai trabalhou lá a vida toda." Abel assente, tocado. Por alguns segundos, a imagem do empresário severo se desfaz e ele parece apenas um filho assustado. Ele agradece com sinceridade. "Mesmo assim, obrigado. De verdade." Os dois ficam em silêncio por alguns instantes. Marlon encara o corredor por onde Rosa foi levada. Ele comenta, mais contido: "Ela pediu para ficar um pouco sozinha. Acho que ficou abalada com tudo." Abel mexe a cabeça, entendendo perfeitamente. Ele murmura: "Minha mãe é dura, mas eu sei que isso está doendo mais nela do que em qualquer um de nós." Um enfermeiro se aproxima e informa que Rosa está em repouso e que Abel pode vê-la dentro de alguns minutos. Abel agradece e vira-se para Marlon uma última vez. Ele diz: "Assim que tudo isso passar, eu faço questão de te receber em casa, para agradecer com mais calma." Marlon sorri, respeitoso. Ele responde: "Só quero ver ela bem. Isso já é mais do que suficiente." Logo depois, Marlon caminha até o bebedouro do hospital. A tensão no corpo começa a dar sinais. A nuca rígida, os ombros pesados, a respiração irregular. Ele se inclina, joga água no rosto e tenta recobrar o foco. Mas mal tem tempo de respirar. O celular vibra no bolso. Ele atende sem nem olhar o visor. Ele responde, ainda ofegante: "Fala, Alan, do outro lado." A voz do comandante chega dura como uma ordem em campo de batalha. Alan grita: "Você perdeu a noção, soldado? Desde quando é protocolo envolver civil em comunicação de emergência?" Marlon fecha os olhos por um segundo, já prevendo o sermão. Mas respira fundo e tenta explicar. Ele responde: "Eu estava sozinho, Alan. Era uma senhora em surto. Eu não tinha o contato direto da família e precisava de alguém de confiança. Minha mãe conhece a Dona Rosa, conhece a família Boaz. Era o jeito mais rápido de avisar." Alan não se comove. O tom continua impaciente. Ele retruca: "Você quebrou regra básica, comunicou um civil sem autorização, acionou contato externo antes de passar pelo comando e ainda usou uma linha pessoal. Isso não é decisão tua, Marlon." Marlon aperta o celular contra a orelha, andando em círculos pelo corredor. Ele responde, tentando manter a calma: "Eu salvei a vida dela. Ela estava em colapso no meio da rua. Pedi socorro da única forma que consegui naquele momento. E se eu tivesse perdido tempo tentando ligar para a central, ela podia ter desmaiado no chão." Alan não alivia. Ele afirma seco e, mesmo assim, vai levar advertência formal, com registro. O que você fez, mesmo com boa intenção, não é desculpa para descumprir cadeia de comando. Marlon para no meio do corredor, os olhos fixos no chão. Ele sussurra, incrédulo: "Eu tô sendo punido por ajudar uma senhora em surto?" Alan encerra, sem margem para apelo: "Tá sendo punido por não seguir o protocolo.
É assim que a polícia funciona, Marlon. Se cada um agir por impulso, a estrutura desmorona. Depois conversamos. Aguarde notificação formal. A ligação é encerrada. O bip seco do celular parece ecoar na mente de Marlon como um tapa. Ele abaixa lentamente o aparelho e o guarda no bolso, sem forças. Por um instante, apoia-se na parede do corredor, encara o teto e respira fundo. Ele murmura para si mesmo: não é justo. Mais alguns segundos se passam até ele voltar a andar. O passo é mais lento. Ele olha para a porta do quarto de Rosa. Respira outra vez, dessa vez mais fundo, mais calmo, e murmura de novo como uma escolha: mas eu faria de novo. E ali, entre a frustração profissional e o alívio pessoal, Marlon percebe que mesmo com as consequências, ajudou alguém que precisava. E isso, no fundo, ainda significa algo. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa suas notificações.